vinho é uma bebida saudável e natural. Ele é o resultado da fermentação do mosto da uva através da transformação do açúcar e gás carbônico. A cidade de São Roque, no interior de São Paulo, mantém a tradição de terra do vinho paulista desde a vinda dos imigrantes italianos e portugueses no final do século XIX. Situada na região, a Vinícola Góes produz e comercializa seus vinhos desde os anos 60. Hoje no Brasil nós estamos em todos os mercados, em todas as cidades no Brasil no geral, né? E também exportamos para Londres e África do Sul. Qual que é a capacidade de estocagem daqui? A vinícola hoje tem um volume aí aproximadamente para produzir 13 milhões de litros, entre vinhos de mesa, vinhos finos e espumantes. E os tipos de uvas? Nós trabalhamos com os tipos de uvas tradicionais, que são as uvas de origem de mesa. A classificação de uvas existem dois tipos: uvas de origem americana, que são chamados vinhos de mesa, e uvas de origens europeias, que são chamados vinhos finos. Nós temos as tradicionais, que são as uvas de mesa, que aqui na região de São Roque elas já são desde a época da tradição da vinícola, desde a época da fundação, que esse tipo de uva é cultivado. E nós também inovamos já há 8, 9 anos atrás, trazendo as uvas finas para serem testadas e experimentadas aqui na nossa região, onde que você tem que avaliar se ela vai se adaptar ao nosso clima ou não aqui na região de São Roque. Agora eu queria que você explicasse para a gente como os vinhos são produzidos desde o começo, quais as etapas? A primeira escolha é o tipo de uva que foi plantado no terreno. Após isso tem o início da plantação. Do início até a colheita são necessários 4 anos e é uma colheita por ano, aqui em São Roque e na região sul do Brasil. O primeiro passo, ela vai entrar numa máquina, que essa máquina tem o nome de desengaçadeira e esmagadeira. Esmagadeira, ela só esmaga o grão da uva, não tritura o grão da uva, somente para soltar o suco e a polpa. E desengaçadeira, porque o cachinho da uva, todo o esqueleto da uva, se chama no termo técnico engaço. Então ela desengaça, ela elimina esse cachinho da uva. Aí ela vai passar por uma máquina, onde vai ser bombeado para os tanques de fermentação e dará início à fermentação alcoólica do vinho. O tempo de fermentação fica aí de 12 a 20 dias. O vinho tinto fica um tempo em contato com a casca da uva durante 4 a 6 dias, que nós extraímos a coloração do vinho tinto da casca da uva. E o vinho branco somente faz a fermentação do líquido, não tem o contato com a casca. Após a fermentação, durante esse tempo aí de 12 a 20 dias, faz um acompanhamento de análise entre açúcar e álcool, passa para a próxima etapa, que vai para os tanques de armazenagem e estabilização. Ele já vai para o processo de filtragem e engarrafamento. Então, depois de todo esse processo, vem a etapa de degustação. Fábio, como funciona a degustação do vinho? A degustação ela é dividida em 3 fases: o exame visual, o olfativo e o gustativo. No início, a hora que nós vamos começar então uma degustação, uma dica já importante é como se pegar na taça. A taça, ela sempre tem uma haste, a taça de degustação de vinho. Nós sempre pegamos pela haste da taça ou pela base. Então, são as duas maneiras de pegar na taça. Não pegamos nunca no corpo, por quê? Porque no momento que nós pegarmos no corpo da taça, o vinho que está sendo servido ele já está com a temperatura certa. Então, além de nós esquentarmos a temperatura do vinho com a temperatura do nosso corpo, também podemos deixar as impressões digitais na taça, que atrapalhará o primeiro passo, que é o exame visual do vinho. Vou servir aqui para nós ir provando e explicando todos os passos. Partimos para o primeiro passo, que é o exame visual. Nós sempre temos que pegar a taça e olhar no centro do vinho, no centro da taça, olhando para o fundo do vinho, e ele tem que ter esse aspecto sempre brilhante e límpido. É um vinho que passou já por uma característica de um processo de filtração que foi bem elaborado. Outro passo que nós temos, daí já ter um pouco mais de conhecimento, que nós percebemos, é a coloração do vinho. Quanto mais forte for o vermelho do vinho, mais intenso, mais vivo, esse vinho é um vinho mais jovem. Quanto o vinho tiver uma coloração um pouco mais opaca, um pouco puxando mais para um atijolado, que nós chamamos, é um vinho que passou já por um certo tempo de envelhecimento e esse vinho já tem uma certa idade. E diz a lenda que os vinhos mais velhos são aqueles mais saborosos. Você concorda com isso? Não, eu como enólogo sou
profissional que faz o vinho, para um consumidor ir e comprar um vinho e deixar guardado por 15, 20 anos, ele no momento que for degustar esse vinho, ele pode se decepcionar. O vinho, no momento que nós elaboramos, nós proporcionamos ele a uma durabilidade maior para envelhecimento, ou um vinho mais corrente que é para ser tomado durante aí de 6, 7 anos do seu tempo após a safra. Também o vinho esse ditado, quanto mais velho melhor é, você acerta assim se comprar um vinho do Porto, onde ele tem um teor alcoólico de 19%, já é um vinho que já parte da vinícola com um certo tempo de envelhecimento. Ele já é produzido pensando nisso, em beber depois de um bom tempo. Isso, ele já produz para ser um vinho de guarda, para ser degustado um tempo mais longo, um prazo mais longo. E sobre o aroma, como que a gente sabe se o vinho é bom ou não a partir do aroma? Isso. O aroma, ele é um dos processos mais difíceis para quem está começando. Nós temos que pegar a taça, girar o vinho dentro da taça. No momento que giramos, nós estamos arejando o vinho com oxigênio e ele vai liberar os aromas que nós elevamos daí a taça para o nariz. Todos os vinhos finos, nós temos sempre que ter essa percepção de estar relacionando com alguma coisa fora. Por isso que no momento que a gente faz essa degustação, nós podemos encontrar aroma de tabaco, de baunilha, porque é um aroma que ele origina ali dentro no momento que você está relacionando com algo fora. Os vinhos de mesa já não, são todos aromas frutados. Quanto mais tempo o sabor ficar no paladar, melhor o vinho, isso é verdade? Isso é uma relação que a gente faz dentro da boca, né? No momento que ingerimos o vinho, nós chamamos de retrogosto. Esse retrogosto, nós que degustamos todos os dias, nós temos até tipo um exemplo de 1 a 3 segundos, é um vinho curto, de 4 segundos a 7 segundos que fica persistente esse sabor, é um vinho médio, e acima de 7 segundos é um sabor longo, quanto mais longo, melhor é a qualidade desse vinho. Nós também temos que, no momento que estamos fazendo o exame gustativo, colocamos essa dose do vinho dentro da boca, faz ele girar por toda a volta da língua, onde que a nossa língua, a ponta da língua, sempre isso para alimento ou bebida, no caso falando hoje do vinho, nós vamos distinguir se o vinho é seco ou é suave, é sempre na ponta da língua. Nas laterais da língua, a acidez do vinho. E um pouco mais para o final da língua, o sabor salgado, se tem ou não o vinho, que já é um sabor mais difícil de ter. Então, vamos lá? Vamos degustar agora. O inverno, com certeza, é a estação em que mais apetece o consumo de um bom vinho. Essa bebida é ideal para ser apreciada entre amigos, casais, família, para comemorar uma vitória ou acompanhar um belo prato. Eu estou aqui com o Carlos, ele é sommelier. Carlos, agora que chegou o friozinho, o que você aconselha pra gente para acompanhar, por exemplo, um fondue? É bem interessante, né? Porque no inverno a gente tem diversos tipos de vinhos e diversos tipos de pratos. Para um fondue a gente tem um fondue doce e também um fondue salgado. O doce mesmo, para harmonização, a gente indica a linha do espumante, que é um espumante moscatel, também o Guais Tempos, que é um Cabernet Demi-Sec. Então, para uma sobremesa, um fondue mais romântico, que seria o doce, os dois cairiam muito bem. E claro, para um fondue de queijo, um salgado, é muito bem um Cabernet Sauvignon leve, um tinto leve, que não passa estágio em madeira, então ele vai realçar muito os sabores do próprio queijo, alguns queijos fortes que utiliza na preparação do próprio fondue. E para acompanhar uma carne branca, por exemplo, qual que é o vinho ideal? Claro, para uma carne branca é bem interessante um vinho branco. A gente tem na linha Casa Venturini um Chardonnay. Para uma carne branca como um frango, você pode fazer um empanado ou até mesmo para peixe, ele já vai vir muito bem. Tem uma certa acidez e ao mesmo tempo ele vai realçar também o prato, como o próprio frango, uma carne de porco ou peixe, ele vai dar um destaque maior pela sua devida acidez. E agora no friozinho uma massa vai bem também, né? O que você indica pra gente? Com certeza, agora no inverno um vinho tinto vai muito bem. Eu tenho na linha Casa Venturini também um Cabernet Sauvignon e um Taná. Ambos os dois tintos, com envelhecimento em madeira, vai muito bem aí com carnes grelhadas, um churrasco, a própria massa, uma pizza, né, com bastante queijo, também vai muito bem.